Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter uma aulinha um pouquinho diferente daquelas que a gente tem hábito de fazer. Eu não vou ensinar basicamente peça nenhuma. Hoje eu vou dar algumas diquinhas. De vez em quando eu vou fazer um vídeo de dicas, porque eu acho que é muito importante alguns pulinhos do gato que eu venho falando ao longo das nossas aulinhas, mas como sempre tem gente nova no canal, eu resolvi agrupar algumas dicas no mesmo vídeo, tá? Então eu vou nesse vídeo aqui dar 5 diquinhas, algumas minhas, algumas que eu aprendi ao longo desses anos no Biscuit e algumas que eu vi no YouTube. A nossa primeira dica será sobre cortadores. Como cortar uma massa utilizando cortadores com a borda arredondada. Então, é assim, ó. Eu pego uma reguinha niveladora, essa que eu tô usando é de 6 milímetros da Yupi, e abro a minha massa entre as reguinhas niveladoras. Se eu vier agora com o cortador e cortar, as bordas ficam retas, né? As bordinhas aqui, elas ficam retinhas. Se eu quiser essas bordas arredondadas, eu poderia vir com o dedo aqui, ó, e arredondar. Às vezes, isso é inevitável, quando eu vou fazer um corte sem cortador, em que eu uso aquela agulha para cortar, para recortar, se eu quiser arredondar as bordas, eu tenho que fazer manualmente assim, com os dedos. Dá um trabalhinho. Eu posso, utilizando cortadores, ter esse efeito arredondado sem fazer com os dedos. O que eu faço? Tá aqui a massa, eu venho, coloco um pouquinho de óleo nessa massa. Aí eu pego um saquinho plástico, qualquer saquinho plástico, tá? Pode ser até saquinho de supermercado. Coloco aqui, uso o cortador. E assim, ó, ele já sai com a bordinha arredondada. Então, ó, aqui já tenho seco duas nuvenzinhas, uma cortada sem arredondar e outra arredondadinha. Quando eu vou colocar em quadrinho, é legal que a nuvem esteja assim, bem arredondadinha, parecendo uma nuvem mesmo, né? Então, olha que gracinha. E sem trabalho algum. Vou cortar uma florzinha aqui, ó. Por que do olhinho? O olhinho para o saquinho não grudar na massa. E esse método é legal que você faça com uma massa um pouquinho mais endurecida, tá? Que ela não esteja muito molenga. Olha como fica lindo. Eu posso vir com um boleador aqui, ó. Afundar o centro e colocar aqui um miolinho. Ó, bordinha arredondada. Fazer uma chaleirinha. Você precisa fazer uma lembrancinha de chá de cozinha bem rapidinho. Porque a noiva normalmente já tá sem grana, não quer gastar muito. Então, você vem aqui, ó, olhinho. Cortador de coração. Bordinha arredondada. Com uma esteca, você vem e simula uma tampa. Faz uma bolinha. Usa cola, tá? Não tô usando aqui para ganhar tempo, mas usa cola. Em tudo isso que tô fazendo aqui, você, por favor, coloque cola. Uma coxinha. Um rolinho. Viro aqui. Tá aí uma chaleirinha, ó. Depois você vem e faz uma pinturinha bem simples, põe um em minha
E essa é uma lembrancinha linda de chá de cozinha, tá bom? Eu tenho lembrancinhas para fazer e eu gosto que a minha bolinha de isopor esteja com cola. Então, vou dar uma dica para os iniciantes de como eu faço para passar cola rapidamente e bem passadinho em todos. Eu pego um saquinho plástico e coloco todas as minhas bolinhas dentro desse saquinho plástico. Aí eu venho com a cola branca, ponho um pouquinho de cola branca aqui, não precisa ser muito, tá? Fecho o saquinho e mexo as minhas bolinhas. Com isso, eu agilizo bastante a minha produção. Fica todas elas com cola passada, bem passadinha, e a minha produção fica bem ágil. Ó, daí eu abro o saquinho assim, às vezes eu até rasgo o saquinho, assim, ó, para deixar ele mais aberto, para elas secarem mais rapidamente, ó, tá? A próxima dica é sobre fazer a renda com a tinta dimensional. Quando a gente vai fazer vestidinho de noivinha, a gente pode tanto fazer com renda de verdade, quanto simular a renda com a tinta dimensional. Só que se a gente pegar a tinta direto assim como ela vem, o traço acaba ficando muito grosso. Então, eu vou mostrar com esse tecido verde aqui, para ficar mais fácil de vocês visualizarem, ao invés de eu mostrar no branco. Se eu vier aqui bordando, ó, com o biquinho que a tinta traz, acaba ficando muito grosseiro. Então, eu tenho um jeito de melhorar essa aparência, que é fazer assim, ó. Eu pego fita adesiva, tipo durex, e corto um pedaço. E vou afinar esse biquinho colocando essa fita meio em diagonal, ó. Dá pra ver? Tá? Eu faço assim, ó. Eu faço um cone com essa fita adesiva aqui, ó. Com isso, eu prolonguei um pouquinho o bico e ele acaba ficando com um buraquinho mais fino. Quanto mais em diagonal eu colocar essa fita, mais fininho fica o traço. Esse aqui ainda não vai ficar muito fininho, tá? Depois eu vou fazer um mais fininho. Ó, olha como já ficou bem mais fino que o anterior, só que ainda tá grossinho, tá? Agora, eu vou afinar ainda mais. Ó, vou colocar mais na diagonal ainda. Às vezes, a gente coloca tão na diagonal que o furinho aqui, ó, ele acaba fechando. E aí, a cola não sai. E aí, quando acontece isso, eu pego a tesoura e venho e faço um buraquinho bem estreitinho aqui, ó. E aí, ó, como o tracinho sai bem fininho, ó. Tá? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre texturização de massa. Hoje, é muito fácil a gente texturizar uma massa, porque a gente tem muitas ferramentas que ajudam essa marcação de massa. A gente tem desde rolinhos texturizadores,
com os mais diversos desenhos possíveis e imagináveis. Ó, tem formato de telhado, tem formato de pedra, tem formato de cesta, enfim, tem rolinho de tudo quanto é jeito. A gente tem esses marcadores um pouco mais rígidos, né? Que a gente simplesmente vem e marca a massa assim, ó. A gente tem estes que são um pouquinho menos rígidos, mas também são usados para marcar a massa facilmente, ó, tá? Podemos usar, fazer as adaptações, né? Usar um molde, esse é um molde para fazer renda, mas eu também uso esse molde para texturizar a massa. Ó, eu venho aqui e uso para texturizar, olha que bonito que fica. A gente tem também aqueles tapetinhos de silicone, nós temos toalhas plásticas, ó. Enfim, hoje a gente tem milhões de maneiras para se texturizar uma massa. O único problema é quando a gente quer texturizar a massa dos dois lados. Se eu venho aqui e faço uma textura deste lado, por exemplo, eu pego um rolinho aqui e faço a textura deste lado, ó. A hora que eu vou fazer a textura do outro lado, invariavelmente eu estrago a textura que eu fiz anteriormente. E eu gosto muito de que peças que vão aparecer dos dois lados tenham textura dos dois lados, como por exemplo as bases do chaveiro. Então, o que que eu faço? Quando o que eu vou usar para texturizar é flexível, como por exemplo uma toalhinha plástica, é bem tranquilo. A minha massa tá bem firme, mas se a tua tiver meio molinha, você passa um olhinho dos dois lados, tá? Assim, ó. Eu venho aqui, dobro essa minha toalha, porque esse texturizador é flexível, então eu consigo dobrar. Coloco as guias aqui, para ficar tudo na mesma espessura, e passo o rolo. Tá aí, ó. Texturizei dos dois lados ao mesmo tempo. Agora, eu venho, pego o cortador no formato da base do meu chaveiro e tá aí, texturizado dos dois lados, tá? Mas, e quando não é flexível? Porque tapetinho de silicone eu consigo dobrar, ou então esse molde de silicone que é para renda, eu consigo dobrar, ó. E pronto, textura feita dos dois lados, tá? O problema é quando eu vou, por exemplo, usar um rolinho. O rolinho eu não consigo dobrar. Então, o que que eu faço? Ó, vou fazer uma velinha de 1 ano em que eu quero a textura de árvore. As minhas velas, eu normalmente faço com as réguas niveladoras de 6 milímetros. Mas para eu ter a textura dos dois lados, eu vou usar a de 3 milímetros. Então, eu vou abrir essa minha massa. Não tô abrindo com a guia ainda. Agora sim, eu vou pôr a guia aqui e vou passar o rolinho de textura. Pronto. Ela tá inteira com 3 milímetros. Vou cortar o meio. E vou molhar. Repare que eu coloquei bastante água e vou espalhar. E agora, eu vou pôr uma massa sobre a outra, mas eu não vou jogar de uma vez, porque eu não quero que forme bolha. Então, eu tô colocando como se eu estivesse grudando um papel contact, sabe? Quando a gente vai aos pouquinhos para evitar bolha. Pronto, tá aí. Textura dos dois lados. Agora, eu venho com o meu número
Tô passando o olhinho aqui e vou cortar. Pronto. Sem rebarba, sem aparecer emenda, porque quando o cortador passa, ele sela essa vela. E tá aqui, texturizado dos dois lados, tá? Se eu fosse texturizar uma vela com essa textura aqui, como é que eu faria? Mesma coisa. Aqui, a gente tem que tentar fazer pressão em toda ela do mesmo jeito, para ela ficar inteira igual, tá? Ela tem uma continuação, eu procuro encontrar essa continuação, ó. Eu sempre tento colocar no mesmo lugarzinho, porque daí eu dou uma continuidade. Dependendo do número, eu preciso de uma área maior ou uma área menor. No caso do número 1, que é mais estreitinho, eu nem precisaria. Eu poderia fazer as texturas separadas. Corto a massa, passo água para colar bem, espalho bastante essa água. E agora eu venho, ó, mudei a posição para vocês verem melhor. Eu venho com a massa e vou rolando essa massa aqui, ó. Tô rolando assim. Agora eu venho. Sem marcaçãozinha. Não parece que foi feita em duas etapas. Parece que eu texturizei ao mesmo tempo. E tá aí. Essa última dica de hoje é sobre tingimento de massa. Como que eu tinjo as minhas massas? Eu uso basicamente tinta de tecido, os pozinhos da Saramanil e tinta óleo. Mas eu uso muito a tinta de tecido. Algumas cores eu compro pronta porque eu acho que não vale a pena a gente tingir, que é a vermelha, a preta e às vezes a cor de pele branca. Na maior parte das vezes a cor de pele e a cor branca eu mesma tinjo, mas a preta e a vermelha eu sempre compro já tingida. Os pozinhos Saramanil você encontra lá na Yupi, eu vou deixar depois o site deles nos comentários, tá? E eles são formidáveis, né? Você usa só um pouquinho do pozinho e consegue a cor que você quer assim mesmo, muito legal. E melhor, né? Não suja a mão. Bacana, né? Ótimo. Mas eu também uso bastante as tintas de tecido. E tem algumas cores que a gente demora muito para acabar com o potinho, porque rende bastante. E quando a gente vai pegar a tinta, a gente tem a surpresa dela tá assim, ó, endurecida, plastificada. E eu, quando pegava potinho desse tipo, sempre jogava fora. Até que um dia, sei lá, uns 2 anos atrás, eu vi uma moça tingindo. Para não sujar a mão, ela pegava um pouquinho da tinta mole, depositava num lugar e deixava secando, até que ela ficasse assim, plastificada. E aí ela usava para tingir a massa. A partir daí, nunca mais eu joguei o restinho de tinta fora, porque as tintas elas acabavam envelhecendo, acabavam saindo do prazo de validade e eu acabava jogando às vezes pote inteiro fora. Hoje eu não jogo mais. Olha que bacana. Então, a partir de hoje, não jogue mais sua tinta de tecido
endurecida. Olha, eu aproveito tudo. Olha como é que tá esse aqui. Tem só mais um restinho aqui, que eu ainda tiro e aproveito, tá bom? Bem, espero que vocês tenham gostado de todas as dicas. Eu já havia dado muitas delas ao longo dos vídeos no canal, só que sempre tem gente nova chegando, então eu resolvi reunir nesse primeiro vídeo de dicas 5 diquinhas. Depois virão outras, tá? Se gostou, dá uma curtidinha, por favor, compartilhe o vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau!